A avó revela segredo chocante, abusos terríveis por 3 irmãos enquanto o pai estava fora. Clara não conseguia conter a ansiedade ao rever a avó. O sol brilhava intensamente, refletindo nas janelas da antiga casa no interior. Seus fins de semana na roça eram a melhor parte de sua vida. A comida da avó, o cheiro das flores no quintal, até mesmo o canto dos passarinhos eram melodia para seus ouvidos. Mas no fundo, Clara sentia que algo estava prestes a mudar. Na tarde do segundo dia, enquanto a luz filtrava pelas folhas das árvores, Clara e sua avó sentaram-se na varanda. O cheiro do café fresco preenchia o ar. Você se lembra dos tios Carlos e Renato, os irmãos do seu pai? Perguntou a avó com um olhar distante. Clara assentiu, sempre conhecer a história deles, mas algo na voz da avó fazia seu coração acelerar. A avó hesitou. Um semblante sério se instalou em seu rosto. Aconteceu algo sério quando você ainda era muito pequena. Clara mordeu o lábio, sentindo um nó na garganta. Depois de um momento, sua avó começou a relatar uma história sombria, envolvendo os 3 irmãos, que eram amigos da família. O que se seguiu a deixou em choque. Abusos. Em uma época em que seu pai trabalhava longe para sustentar a família, Clara sentiu um aperto no peito. Como assim? Aqueles homens, antes considerados tios, poderiam ser monstros? Cada palavra da avó pesava como chumbo, se arrastando lentamente e criando um vazio na barriga de Clara. A avó, tão forte e sábia, agora era apenas uma mulher quebrada, lutando para dar sentido ao seu passado. Clara queria proteger sua avó, fazer com que ela se sentisse amada e segura, mas as palavras reveladas agora eram como fogo, queimando a inocência que ela tinha sobre sua família. E seu pai? A avó disse, a voz tremendo. Ele nunca soube. Eu não contei a ele. Ele estava tão ocupado, Clara. A ficha caiu. O que mais sua avó e seu pai estavam escondendo? Clara tinha crescido admirando seu pai, mas agora o enxergava em uma nova luz, envolto na negação. O pai continuava a viver como se tudo estivesse bem, mas a verdade estava ali, explosiva e devastadora. Clara não conseguia parar de pensar no que sua avó tinha revelado. Os irmãos nunca haviam sido punidos. O passado não era apenas uma lembrança, mas uma sombra que reverberava, afetando a vida dela. Desesperada por respostas, decidiu investigar onde quer que isso a levasse. Mas logo percebeu que seu pai seria um obstáculo, incumbido de manter os segredos da família intactos. Com o coração acelerado, ela se sentiu dividida. Proteger a avó ou enfrentar os fantasmas que a assombravam. A cada detalhe que descobria, Clara se sentia pressionada, como se estivesse cercada por correntes invisíveis. E então, quando menos esperava, encontrou uma pista inquietante. Um dos irmãos, o mais próximo da avó, estava ligado à sua vida de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Como isso era possível? As perguntas começaram a tomar conta de sua mente, até onde Clara estava. Disposta a ir para descobrir a verdade, ela podia sentir a urgência crescente, como se estivesse prestes a conhecer algo ainda mais aterrador. Os segredos de sua família estavam prestes a ser expostos, mas a que custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Clara estava em choque, a cabeça girando com as revelações da avó. Cada palavra ressoava, ecoando como um tambor dentro de seu peito. O que mais ela sabe? Pensou, a inquietação crescendo a cada segundo. Ela precisava descobrir a verdade. Levantou-se da cadeira, mas a avó a segurou, a mão trêmula na dela. Clara, por favor, cuide da sua saúde mental, disse com a respiração acelerada. Algumas coisas são melhores não serem reveladas. Uma ideia se formou rapidamente. E se seu pai soubesse? E se tudo isso fosse apenas a ponta do iceberg? Antes que Clara pudesse explorar mais perguntas, um barulho vindo de dentro da casa a fez parar no lugar. Um estrondo, seguido de gritos. Coração disparado, ela correu para a porta, empurrando rapidamente a avó para o lado. O que foi isso? O medo congelou sua expressão. Chegando à sala, viu uma cena inesperada. Seu pai, pálido como um fantasma, estava colado à parede, segurando um celular, a expressão de terror marcando seu rosto. "Pai!" Clara gritou, mas ele não reagiu. Estava absorto em algo no aparelho. Afundou mais a cabeça, quase como se estivesse tentando se esconder da realidade. Um frio percorreu a espinha de Clara. Ao se aproximar, viu a tela do celular. Estava cheia de mensagens, fotos, vídeos. Seu sangue começou a ferver. A primeira mensagem dizia: "Estou pronto para contar a verdade sobre nós. Você não tem ideia do que ela sabe." Clara sentiu a pulsação. Suas têmporas. O que isso significa? Ela quase sussurrou, o olhar preso ao rosto do pai. O que está acontecendo? As palavras saíram em uma mistura de choque e acusação. O que você está fazendo aqui? Seu pai disparou, quase gritando. Ele parecia perdido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Isso não é sobre você, Clara. Afastem-se. Mas Clara já estava perto demais. Sobre o que você está falando? O que você sabe? Sua voz ficou mais firme. Foi então que uma porta ao fundo da casa se abriu com um rangido terrível, revelando um homem que Clara nunca tinha visto. Com barba desgrenhada e olhar cansado, ele tinha a segurança de alguém que estava acostumado a entrar e sair sem ser notado. "Você não deveria estar aqui, Clara," ele disse, a voz grave reverberando no ar, como um trovão prestes a romper a tempestade. Estava claro que ele era um dos irmãos mencionados pela avó. O homem tinha uma presença intimidante. Clara sentiu o medo subir, mas também a curiosidade. "O que você é? Quem é você?" As palavras mal escaparam de seus lábios. O segredo que sua avó guardou está prestes a vir à tona. "Este não é um jogo, Clara," disse ele, um sorriso macabro quebrando a expressão séria. "E seu pai sabe muito mais do que você imagina." A verdade despencou sobre Clara como um peso, quase a fazendo tropeçar. Ela piscou, tentando processar a situação. Agora tudo fazia sentido. O pai, os irmãos, as revelações. Estava tudo interligado. "Você não pode deixar isso acontecer. Nós precisamos manter isso entre a família", gritou o pai, a voz carregada de desespero. Clara olhou para o homem e depois para seu pai. A raiva queimava dentro dela, mas a confusão a deixava paralisada. E o que aquele homem sabia sobre seu pai? O que tinha sido escondido por tanto tempo? Naquele momento, uma fissura se abriu no chão que conhecia. O que mais estava por trás das cortinas escuras da sua história familiar? E, de repente, a verdade chocante cresceu dentro dela. Talvez o maior monstro não fosse o que estava do lado de fora, mas sim o que ela havia amado a vida inteira. "Preciso saber mais", disse finalmente, sua voz firme, embora o medo ainda a dominasse. "Eu vou descobrir a verdade." E naquele instante Clara entendeu. Este não era o final da história, mas
o início de algo muito mais profundo e perturbador. Clara olhou para o homem à sua frente, confusa e assustada. O que ele sabia? O que seu pai escondia? Quem é você? Ela repetiu, agora com mais firmeza. O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Era um sorriso que trazia consigo promessas de revelações, mas também uma sombra de ameaça. Você realmente não se lembra de mim, Clara? A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas tinha um poder que fazia o ar parecer pesado. Sou seu tio, Miguel, o irmão que sua avó tentou proteger. Clara sentiu um frio na espinha, o espectro da sua infância acabara de tomar forma. Miguel era a antítese do que havia imaginado. Pensara que todos os tios eram lembranças acolhedoras, mas agora viu que um deles era a própria personificação do medo. Não, isso não pode ser verdade, Clara murmurou, mas uma parte dela já sabia. Ela se virou para seu pai, que agora estava parado, pálido e sem palavras. O desespero pintava seu rosto como um quadro sombrio. Pai, você sabia? Não, não, Clara. Ele é um mentiroso. Seu pai quase gritou, mas a urgência em sua voz falhou em convencê-la. As mensagens no celular ainda ecoavam na sua mente. A palavra verdade pairava no ar, cortante. Você não deveria ter vindo aqui, Miguel. Você sabe que precisamos deixar isso para trás. O pai de Clara insistiu, agora encarando o irmão com uma mistura de raiva e medo. Mas Miguel apenas riu, um som que soava como estalos de vidro quebrando. Claro que não. A verdade nunca permanece escondida para sempre. Sua família está cheia de segredos, Carlos. E é hora de Clara conhecer os monstros que se escondem sob a cama. Aquele momento foi como um soco no estômago de Clara. Ela teve a sensação de que o chão sob seus pés se desmanchava. Quais segredos? O que mais havia na história que conhecia? E o que significava tudo isso sobre seu pai? Miguel avançou, a expressão dele mudando de malícia para uma seriedade angustiante. Você acha que sua avó é a única que tem histórias? Você não faz ideia do que aconteceu. Quando seu pai decidiu se afastar de nós, ele parecia se alimentar do caos e da confusão que gerava. Chega, gritou Clara, tentando conter as lágrimas. Só quero saber a verdade. O que você quer? O desespero tornava sua voz trêmula. O que mais seu pai tinha ocultado? Que tipo de mundo obscuro habitava por trás daquele sorriso familiar que conhecia? Então, como um relâmpago cortando o céu, tudo mudou. Um barulho alto interveio e antes que Clara pudesse reagir, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. A avó, de semblante angustiado, apareceu com um antigo revólver em mãos, um objeto que mais parecia ter saído de um filme de terror. Eu disse que não quero mais isso na minha vida, ela gritou, apontando para Miguel. O clima ficou gelado. Seu pai tentou gritar, mas as palavras não saíram. Clara se sentiu tonta. O tempo parou. Qual era a verdadeira história por trás daquela arma? O que sua avó havia feito para justificar um risco tão mortal? As duas figuras, a avó e o tio, representavam duas forças estrondosas que estavam prestes a entrar em um conflito. Você não vai machucar meu marido de novo, sua avó afirmou, a voz firme, mas Clara notou uma fissura de medo em seus olhos. O nó na garganta dela cresceu. O que Miguel sabia que poderia fazer a avó pegar uma arma? Cada pedaço daquela história se tornava uma colcha de retalhos com laços perigosamente entrelaçados. Clara olhou entre os rostos, seu coração cravado no peito. A verdade estava ao alcance, mas em seu lugar havia sombras, e as revelações estavam prestes a se desdobrar de uma forma que ela jamais imaginou.
O que você fez, avó? Sussurrou, a voz embargada. Mas já era tarde demais. Lábios se abriram, segredos prestes a explodir, levando tudo junto na sua passagem. E naquele momento, Clara compreendeu que, ao buscar a verdade, poderia estar prestes a perder tudo o que amava. Enquanto a tensão nascia, a única certeza que tinha era que esse não era o fim, mas um portal para um mundo de dor e revelações que estava prestes a ser aberto. O que mais iria surgir? A sensação de queda livre tomou conta dela, e só restava a pergunta: até onde Clara estaria disposta a ir? Clara ficou paralisada. A imagem da avó com a arma que parecia saída de um pesadelo queimando em sua mente. Miguel, o homem que ela nunca tinha visto, a observava com um sorriso que a fazia sentir um frio na espinha. O campo de batalha que antes era um lar, agora se tornava um cenário digno de um filme de terror. Não, por favor, avó. Clara implorou, sentindo que tudo estava prestes a desmoronar. Mas a avó não parecia abalada. O olhar determinado dela segurava a atenção na sala. Miguel, a verdade pode ser uma arma, e eu não vou permitir que você machuque mais ninguém, disse a voz firme como aço. Você realmente acha que pode controlar isso? Nós somos uma família. Miguel retrucou, mas havia uma sombra de dúvida por trás de seu tom desafiador. Era como se ele estivesse tentando esconder um medo profundo por trás de uma fachada de confiança. Então, algo inesperado aconteceu. A porta que dava para o porão se abriu abruptamente e Clara sentiu um vento gelado entrar. Um movimento rápido fez todos se virarem. Era seu irmão, Lucas, com os olhos arregalados e o rosto pálido. O que está acontecendo aqui? Ele gritou. Mas antes que qualquer um pudesse responder, Clara notou algo brilhante na mão dele. Um pequeno objeto metálico, como uma chave antiga. O que você tem aí, Lucas? Clara perguntou, o coração acelerado. Lucas hesitou, e a tensão na sala cresceu. Ele olhou de um para o outro, e Clara viu uma expressão de medo e decisão em seu rosto. Eu não sabia se poderia contar, mas avó, você precisa ver isso. Ele se apressou até a avó, estendendo a chave. Eu encontrei isso no sótão ontem. Uma caixa antiga com a foto do nosso pai quando era mais novo. Mas não era só isso. Havia algo mais. Ele hesitou, aparentemente lutando contra a urgência de compartilhar. Uma carta, falando sobre você, Miguel. Um silêncio pesado tomou conta da casa. Miguel fixou o olhar no irmão, e uma onda de raiva percorreu seu corpo. Não toque nessa maldita carta. Você não sabe o que está fazendo. A voz dele era um rugido, cheio de fúria. Clara, por outro lado, estava em choque. O que a carta poderia revelar? Qual era a conexão que a avó, Miguel e seu pai guardavam tão a 7 chaves? Leia, Lucas, por favor. Clara insistiu, o coração disparado. A avó, paralisada e com os olhos arregalados, observava a cena como se estivesse vendo um trem descarrilhando. Lucas puxou a carta do bolso e havia palavras rabiscadas de forma apressada, tinta gasta pelo tempo, mas que emitiam uma energia turbulenta. Miguel se adiantou, tentando tomar a carta das mãos de Lucas, mas Clara gritou: "Pare!" A urgência em sua voz parou os dois. As palavras admonitórias ecoaram na sala. Todos vocês precisam saber o que está em jogo. Essa não é apenas a nossa história, é a história da nossa família inteira. A voz do irmão tremia de emoção enquanto começava a ler em voz alta. As palavras eram cortantes e reveladoras, como lâminas afiadas. Caro Carlos, se você está lendo isso, saiba que há segredos nesta família que vão além de qualquer coisa que você imagina. Miguel nunca foi o objetivo,
e a verdade é muito mais sombria do que você pode suportar. Aguardamos um dia em que você entenda. Clara mal conseguia respirar. A cada linha lida, ela sentia que pisava em um território desconhecido. Quando Lucas terminou de ler, um choque profundo cortou o ar. A carta terminava com uma advertência. Cuidado com o que você deseja descobrir, porque a verdade pode desmantelar tudo o que você ama. O silêncio se estabeleceu novamente, agora mais pesado do que antes. O olhar de Miguel era de pura fúria, mas também havia um toque de desespero. Você não deveria ter feito isso, Lucas. Agora ela sabe. Ela precisa saber. Lucas retrucou, voz cheia de determinação. Clara sentia que sua resiliência estava se despedaçando. Cada palavra fazia ecoar um medo mais profundo. Mas a verdade, qual é a verdade realmente? Clara questionou, a voz falhando. O rosto do pai estava iluminado por uma palidez assustadora. A sombra de segredos assustando todos ali. A verdade estava se aproximando. Mas a que custo as relações, antes seguras, agora tremulavam à beira de um abismo, prestes a desmoronar. Agora o passado revelava sua face demoníaca, e a pergunta ecoava na mente de Clara. Será que ela estava pronta para conhecer essa verdade, ou estava prestes a perder tudo? Clara ficou paralisada. A imagem da avó, com a arma que parecia a saída de um pesadelo queimando em sua mente. Miguel, o homem que ela nunca tinha visto, a observava com um sorriso que a fazia sentir um frio na espinha. O campo de batalha que antes era um lar, agora se tornava um cenário digno de um filme de terror. Não, por favor, avó, Clara implorou, sentindo que tudo estava prestes a desmoronar. Mas a avó não parecia abalada. O olhar determinado dela segurava a tensão na sala. A verdade pode ser uma arma, e eu não vou permitir que você machuque mais ninguém, disse a voz firme como aço. Você realmente acha que pode controlar isso? Nós somos uma família. Miguel retrucou, mas havia uma sombra de dúvida por trás. De seu tom desafiador. Era como se ele estivesse tentando esconder um medo profundo por trás de uma fachada de confiança. Então, algo inesperado aconteceu. A porta que dava para o porão se abriu abruptamente. E antes que Clara pudesse reagir, uma figura emergiu das sombras, fazendo todos se virarem. Era sua mãe, Ana, com os olhos arregalados e uma expressão de terror. Um barulho de vidro quebrando ecoou enquanto ela se apressava, segurando com as duas mãos um pedaço de papel velho. Clara, você precisa ouvir isso, ela gritou, os lábios tremendo. A tensão na sala aumentou como um fio prestes a se romper. A avó, Miguel e o pai ficaram em choque, a atenção agora voltada para Ana. Clara se sentiu tonta. O que sua mãe estava fazendo ali? O que ela sabia? Você não devia estar aqui, Ana. O pai de Clara gritou, horror no rosto. Clara viu que ele estava pálido, quase como um fantasma. Miguel, por sua vez, estava em pé, com uma expressão de nervosismo que antes não via. É sobre a carta, é sobre o passado. Ana insistiu, sua voz alta e clara. A verdade está aqui. Tudo está conectado, e vocês precisam saber. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Apenas o som da respiração nervosa ecoava. Clara, com o coração acelerado, não conseguia demover os olhos do pedaço de papel nas mãos da mãe. O que estava acontecendo? Ela sentiu uma sensação estranha, crescendo dentro dela, como se estivesse toda emaranhada na trama de segredos. Ana desenrolou o papel rapidamente e começou a ler em voz alta. A voz firme, mas trêmula. Carlão, se você está lendo isso, provavelmente já sabe de muitos segredos que temos escondidos. Miguel não é o único que tem um passado sombrio nesta família. Há muito mais, e você precisa saber a verdade para proteger o que ama. Clara
Mal conseguia respirar. As palavras eram como facadas. O que mais sua mãe sabia? O foco estava em Miguel, e uma raiva silenciosa crescia nos olhos dele. Isso é uma loucura! Miguel gritou, seu tom agora agudo. Você não pode simplesmente... Mas Ana continuou, quase ignorando a interrupção. A verdade que vocês tanto temem está em uma caixa trancada no quarto de hóspedes. Contém cartas que ocorreu anos atrás. O que aconteceu com você, Carlos, e a razão pela qual todos nós estamos aqui. Clara sentiu um nó na garganta. A cada palavra, sua mente se disparava. O que poderia ser tão devastador? Porque sua mãe nunca tinha mencionado nada antes. Ela olhou para seu pai e viu a expressão de desespero misturada com um vislumbre de terror. Isso era muito mais complicado do que imaginara. Você não pode abrir essa caixa, Ana. É perigoso, gritou Miguel, agora visivelmente agitado. O que se escondia ali que causava tanto medo? É perigoso deixar tudo isso escondido. As crianças precisam saber a verdade antes que seja tarde demais, disse Ana, com a voz carregada de emoção. Clara se sentiu em um torvelinho. A sala parecia girar ao seu redor enquanto seu coração batia descompassado. E se a verdade que estava lá dentro mudasse tudo o que ela acreditava? O que mais está escondido, mãe? Conseguiu perguntar, mal contendo as lágrimas. Neste momento crítico, a avó levantou levemente a arma, indicando para Miguel que ele se afastasse. Você já fez o suficiente, Miguel. Eu não tenho medo de você. A bravura dela soou como um eco no ar, cercando todos com um peso doloroso. Mas Clara estava tão confusa. Miguel, de olhos arregalados, recuou, sua confiança parecendo se esvair. A verdade não é o que você pensa, Ana. Você não sabe. Existe algo mais. A caixa tem segredos que nem você pode suportar. E naquele instante, Clara compreendeu que essa verdade poderia ser a chave para destruir o que restava da família. O clima era tenso e todos pareciam estar à beira de um colapso. Seria possível que, em busca de respostas, ela acabasse revelando algo tão devastador que mudaria suas vidas para sempre? Agora, ela sabia que precisava chegar até a caixa. Mas o que mais estava por trás daquelas palavras? O que mais aquela família poderia esconder? Clara sentiu a urgência crescendo dentro dela. Ao mesmo tempo, uma pergunta crucial se formava em sua mente. Será que estava pronta para enfrentar essa realidade? Claro que havia uma certeza. O que quer que estivesse escondido, quando fosse revelado, dividiria tudo que a família acreditava ser sólido. A cada segundo, a verdade se aproximava. Mas a que custo? Clara sentiu um frio na espinha enquanto a verdade pairava no ar. O ambiente estava carregado de tensão e ela sabia que cada palavra poderia desencadear um colapso familiar. O olhar de sua mãe fazia seu coração acelerar, mas a urgência da situação exigia respostas. Por favor, me diga o que está acontecendo. Clara implorou, mas Ana hesitou, o olhar nervoso entre Miguel e a avó. Tem coisas que você não sabe, Clara. A caixa contém segredos que podem destruir a sua imagem da nossa família. Ana começou, a voz embargada. E Miguel, você não pode simplesmente aparecer e achar que vai controlar isso. O tempo parecia parar quando Miguel respirou fundo. A verdade sobre essa família é mais aterradora do que você imagina, Ana. Você realmente acha que pode esconder tudo isso para sempre? O desafio nas palavras dele ecoou na sala e o clima tornou-se ainda mais tenso. Mas antes que alguém pudesse reagir ou continuar a discussão, o chão sob eles tremeu. Um forte estrondo interrompeu tudo. O vidro da janela estourou e uma sombra espessa e negra invadiu o espaço. Clara virou-se para ver um homem, alto e envolto em escuridão, emergindo do que parecia ser um portal,
O coração dela disparou. Vocês realmente acham que podem esconder a verdade? O homem disse com uma voz profunda e ressoante que fez ecoar nas paredes. O tempo acabou e tudo o que vocês guardaram está prestes a ser revelado. A sala ficou em silêncio e a avó apertou a arma mais contra o peito. Quem é você? O que você quer? Ela gritou, sua voz tremendo, mas cheia de bravura. Sou alguém que conhece os segredos dessa família, que conhece cada um de vocês. Eu sou o mensageiro de uma verdade que não pode ser ignorada, ele respondeu, dando um passo à frente. Clara sentiu o ar ficar pesado. O homem parecia conhecer o íntimo de cada um, como se estivesse ciente de todo o passado sombrio. Você não pode estar aqui. O pai de Clara parecia ter perdido a compostura, a palidez de seu rosto agora misturada com terror. Eu fiz o que podia para proteger a família. O homem, agora mais próximo, sorriu de forma sinistra. Proteger? Você foi quem introduziu a escuridão. Não se esqueça de quem você realmente é, Carlos. Clara ficou em choque. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. A verdade começava a se desdobrar em sua mente, como um quebra-cabeça, em que cada peça fazia sua realidade se desfazer. Você sempre ignorou seu passado, Carlos. E agora, seus filhos estão à beira de descobrir o que realmente significa ser da sua linhagem. O homem continuou, a cada palavra fazendo Clara sentir um nó mais forte na garganta. O olhar de Miguel se transformou em uma mistura de raiva e compreensão. A avó, determinada a não deixar que a situação escapasse mais, apontou a arma de volta para Miguel. Se você tiver alguma responsabilidade por isso, eu não hesitarei. Responsabilidade por quê? Miguel gritou, agora em desespero. Você realmente acha que estou no controle disso? Todos devem saber que eu sou a vítima aqui também. Vítima de quê? Clara questionou, desesperada. Vítima do que você fez ou do que você precisa encarar? E foi nesse instante que a intensidade da noite chegou ao auge, e a figura obscura se lançou para a frente. Tudo aconteceu rápido demais. Clara mal teve tempo de processar a mudança. Mas um clarão claro cortou o espaço. A sombra se desfez em uma explosão de luz, revelando um objeto que caiu no chão. Um medalhão, semelhante ao que Clara sempre viu nas fotos antigas da avó. É hora de escolher, Clara, a luz ou a escuridão. A voz do homem soou. Novamente, agora mais forte. A escolha depende de você. Clara piscou e dentro dela uma fogueira acendeu. O que aquilo significava? Para ela? Para sua família? Enquanto todos cercavam o medalhão, uma certeza começou a tomar forma em sua mente. E se o verdadeiro segredo não estivesse apenas nas cartas ou no passado sombrio, mas na escolha que ela teria que fazer? O que poderia acontecer se esse homem soubesse mais sobre o que era ser parte daquela família do que eles próprios sabiam? A pergunta ressoou em sua cabeça. Estava prestes a descobrir a verdadeira essência do que significava ser Clara. Cheia de certezas, agora a única coisa que a segurava era a dúvida do que viria a seguir. Qualquer passo em falso poderia mudar tudo. E o que seu coração queria revelar? Clara permaneceu imóvel, a tensão era palpável. O medalhão brilhava diante dela, refletindo a luz da sala, mas sua mente estava em um turbilhão de perguntas. A luz ou a escuridão? As palavras do homem ecoavam. Ela olhou ao redor, buscando apoio nos rostos familiares, mas viu apenas confusão e medo. Clara não. O pai dela estava em pânico, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. A avó, ainda segurando a arma, parecia pronta para disparar a qualquer momento. Miguel estava imóvel, a raiva e a insegurança pintadas em seu rosto. A tensão era tão densa que Clara podia quase tocá-la.
Um de vocês tem que pegar, gritou Ana, cortando o silêncio. Ela parecia vibrar com a urgência da situação, gesticulando para o medalhão caído no chão. Isso pode ser a chave para entendermos. Miguel se virou para a mãe, os olhos cheios de obstáculos. Chega de malucos, não precisamos de amuletos ou medalhões. Mas Clara sabia que isso ia além de um simples medalhão. Era mais sobre a conexão com seu passado e a verdade que estava prestes a ser revelada. E então um impulso a tomou. Ela se agachou rapidamente e pegou o medalhão, sentindo seu peso frio nas mãos. Instantaneamente, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Uma visão distorcida a iluminou. Clara viu flashes, eventos sobrepostos, lágrimas, sorrisos e trechos de conversas sussurradas. E no meio disso, uma figura familiar emergiu. Sua mãe. Clara, você precisa saber. Ana havia sussurrado, mas o som da explosão a fez parar. E assim que a imagem desapareceu, o homem à sua frente começou a rir. Uma risada baixa e assustadora. Virou uma verdadeira novela, não é? Ele apresentou uma expressão cínica, como se controlasse todos os fios daquela trama. A raiva cresceu dentro de Clara. "O que você quer de nós?" gritou, a voz firme apesar do medo. "Eu quero que vocês vejam, que entendam o quão longe seus segredos os trouxeram até aqui." Ele estendeu a mão e, de repente, tudo começou a girar. O ambiente ao redor de Clara se desfez em uma névoa, seus sentidos parecendo embotados. Então, um som gutural rasgou o ar e, em um piscar de olhos, uma explosão irrompeu do porão. A porta se abriu violentamente e uma mulher apareceu, sangue escorrendo pelo rosto. Clara piscou, e coração disparado. Era Diana, a vizinha que sempre ajudava quando era criança. Ela estava pálida, tremendo e olhando em volta como se tivesse visto um monstro. "Clara, é uma armadilha. Eles... A voz dela falhou, os olhos arregalados com um pavor que ela nunca tinha visto antes. "Eles vão voltar. O que você achou que sabia não é tudo." As palavras caíram como uma bomba, e todos se entreolharam, confusos. "Diana, o que você quer dizer?" Ana se aproximou, agora preocupada. "Que armadilha? Seu pai. Ele não é quem parece. Ele está envolvido em algo muito maior, e não é só sobre vocês, Clara." A frase dela estrondou na sala como um trovão, fazendo o ar parecer mais pesado. Clara olhou para o pai, que agora estava mais pálido do que nunca, quase desaparecendo. "Do que você está falando, Diana?" A incredulidade dominava a cena, mas as palavras marcavam um novo tom. A tensão aumentou, e então, como em um filme de terror, o homem começou a se transformar. A figura sombria perder seu formato humano, se estendendo em sombras que adarravam o espaço ao redor. Clara deu um passo para trás, a respiração entrecortada. "Chega de segredos, Clara. O passado nunca desaparece." O homem revelou, e com isso, um outro nome saiu de seus lábios, um nome que Clara nunca esperava ouvir. "Seu avô estava car com isso, e você, bem, você foi feita para carregar esse fardo." Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Clara sentiu o coração disparar e a cabeça girar. "O que você quer dizer com isso? Que fardo?" "Você é a chave para um ciclo que não termina, uma nova geração para um passado sombrio." As palavras dele ecoaram em sua mente, como se fossem a última peça que faltava no quebra-cabeça. Clara olhou para todos ao redor, insegura. O que estavam escondendo? Qual era a verdadeira natureza de seu pai, sua família? O peso da verdade começava a inundar seu peito. E em um instante, a única certeza que tinha era que, naquele momento, nada na vida era o que parecia ser. E no instante seguinte, tudo escureceu. A sala girou,
E antes que Clara pudesse processar tudo o que estava prestes a acontecer, a escuridão a engoliu. A única coisa que permaneceu foi o medalhão, piscando como uma estrela em meio ao caos. O que seria dela agora? E mais importante, o que tudo isso significava? A verdade estava prestes a explodir na sua vida e ela mal tinha ideia das consequências que viriam. Clara ficou paralisada, sentindo a escuridão a envolver, enquanto todos ao seu redor pareciam ter seus rostos torcidos pela confusão e medo. O medalhão brilhava em sua mão, e ela não sabia se aquilo era um símbolo de esperança ou um fardo devastador. De repente, as luzes na sala começaram a piscar, como se o próprio ambiente estivesse respondendo à tensão. E então a voz do homem ecoou novamente, mais profunda e ressonante. A verdade é um poder, Clara. Você precisa decidir como usá-la. As paredes pareciam pulsar ao redor dela, e uma sensação de claustrofobia tomou conta. Clara sentiu seu coração disparar, enquanto todos os olhos, sua mãe, seu pai, a avó, Miguel e até mesmo Diana, estavam fixos nela. O que está acontecendo? Ela gritou, sem saber a quem estava se dirigindo. A incerteza na voz dela refletiu o caos que se desenrolava ao seu redor. Miguel deu um passo à frente, mas Clara não estava mais ouvindo. Tudo foi puramente um turbilhão à sua volta. Com um gesto rápido, ela levantou o medalhão em direção à figura sombria. Ela não queria usar a imundície do passado como o espelho, mas sim descobrir quem realmente era. Eu não tenho medo de você, declarou com força, mesmo que a voz tremesse. E naquele instante algo mudou. A sala começou a vibrar. O homem, que parecia uma ameaça imensa, parecia agora menos sólido, como se estivesse se desvanecendo. Ah, a coragem da juventude! Disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, mas suas palavras deixaram um eco de aflição. A avó gritou, cuidado com o que você está fazendo. Porém, era tarde demais. Clara sentiu uma onda de energia percorrendo suas veias, como se o medalhão estivesse a conectando com as profundezas de sua própria história. E então, tudo se acalmou. Um silêncio pesado tomou conta. Mas já não estava mais em sua casa. Clara se viu dentro de uma memória. As paredes ao redor dela eram diferentes. O chão era de terra, batida e o ar estava carregado de aromas de madeira e fumaça. Clara olhou para dois homens em discussão. Um deles era seu pai, mas o outro, o coração dela afundou. O segundo homem era idêntico a Miguel, mas ali ele era mais jovem, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e raiva. Você não pode fazer isso, Carlos. O que está fazendo com a nossa família? Questionava Miguel, mais do que um espírito sombrio. Ele era alguém que parecia estar lutando por algo maior. Estou fazendo o que precisa ser feito. Não podemos deixar essa gente nos destruir. O tom do pai era frenético, e Clara queria gritar, queria intervir. Mas tudo era como assistir a um filme em câmera lenta. As palavras de Miguel se tornaram mais intensas. O que você planeja fazer? Sabia que a verdade pode matá-lo? E a Clara? O que vai acontecer com ela? No instante seguinte, Clara estava de volta à sala. Mas a visagem nova nunca a deixava. A sala estava em completa desordem. Diana estava sentada no chão, em choque, enquanto a avó tentava segurar o olhar de todos. Miguel, com o clima de raiva, se aproximou da mãe com uma expressão que Clara não reconhecia. Dor profunda. Você não pode fazer isso. Clara, não vá atrás do que sabe ser perigoso. Miguel gritou, agora cheio de emoção e um quê de desespero. Clara estava confusa, mas a mensagem estava clara. Os segredos que sua família guardava eram mais do que apenas mentiras. Eram mentiras revestidas de dor. Uma história aturdidora que poderia mudar tudo. E era nesse momento que a porta da sala se abriu abruptamente. Clara virou-se e ficou paralisada. Uma figura estava ali,
alguém da sua infância, alguém que ela não via há anos. Seu avô, agora bem mais velho, mas exatamente como nas fotos que a avó mostrava quando ela era criança. Ele olhou para ela com uma expressão cheia de terror e tristeza. Clara, sua voz ecoou, repleta de urgência. Você tem que saber. O passado não pode ser ignorado. A atmosfera ficou mais pesada, como se os segredos que a família tentou enterrar viessem à tona. Clara inalou profundamente, cada batimento cardíaco latejando com possibilidades. O que está acontecendo? O que você sabe? Ele se aproximou. Lentamente, enquanto os outros observavam em silêncio, a tensão escorrendo pelo ar. Você é a chave, Clara. E a única forma de quebrar essa maldição familiar é confrontando a verdade que uma vez assolou sua mãe e seu pai. Não, não pode ser. O que isso significa? O que mais está escondido? Perguntou Clara, a angústia fervendo em sua voz. Seu mundo estava desmoronando, e a realidade se desfazia lentamente diante dela. E assim, com o peso dessas palavras pairando no ar, Clara sabe que a profundidade da verdade a aguardava. E a única coisa que ela podia fazer agora era se preparar para enfrentar as consequências de tudo isso e o que mais estava por vir. O passado estava se desdobrando e não havia como voltar. Atrás, Clara ficou paralisada, em choque. O avô, ali na sala, tinha um olhar vazio, mas com uma intensidade que ela não conseguia entender. A realidade parecia distorcida, e ela se perguntava se tinha acordado realmente para tudo aquilo. Mas como? Você está vivo? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase como um sussurro. É complicado, Clara. Você precisa entender que nesta família as aparências enganam. Ele respondeu, a voz rouca. Enquanto ela tentava processar as palavras, uma sombra se arrastou pelo canto da sala, e Clara sentiu um arrepio. Miguel, com expressão raivosa, se aproximou do avô. O que você está fazendo aqui, velho? Você não tem direito de interferir. Interferir? Meu Deus, Miguel, a verdade não pode ser enterrada para sempre. O avô se aproximou. Mas Miguel estava inabalável, como uma rocha firme diante da tempestade. Clara sentiu o coração disparar. Havia um clima pesado no ar, como se algo estava prestes a estourar. Ana, a mãe de Clara, se tornou uma sombra, recuando para trás a cada palavra que seu pai trocava. O que mais você escondeu de mim, Carlos? Ela questionou, a voz trêmula, como se estivesse à beira de um colapso. O avô respirou fundo e respondeu, a verdade não é só nossa, é um legado, e Clara, você deve enfrentá-la, não importa o que aconteça. Então veio o estrondo. A janela mais próxima se estilhaçou, e um clarão iluminou a sala. Clara piscou, e uma onda de dor a atingiu quando as luzes começaram a falhar. E entre o som do vidro quebrando, uma figura familiar emergiu da escuridão. Era uma mulher, e Clara reconheceu seu rosto. Diana! Ela gritou, o medo apertando seu peito. O que aconteceu? Clara, é uma armadilha. Você precisa correr. Diana gritou, seus olhos cheios de pavor. Eles estão atrás de mim. Antes que alguém pudesse entender, um grupo de homens armados surgiu na porta. Suas expressões eram frias e decididas. Os sussurros se tornaram gritos quando a sala virou um caos. Clara teve que lutar para não se deixar dominar pelo pânico. Miguel empurrou a avó para trás e Clara percebeu um flash de movimento. Saia da frente, o avô gritou enquanto se jogava na direção de Clara, evitando que um dos homens a agarrasse. A confusão cresceu e, mais que nunca, Clara sentiu que todo o seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Calem-se todos, um deles gritou, apontando uma arma.
Estamos aqui para resolver isso de uma vez por todas. Resolver o quê? Clara gritou, a voz embargada. Que verdade você quer? O que está acontecendo? Mas antes que alguém respondesse, como se o tempo estivesse congelado, o homem mais próximo revelou um objeto para o avô. Entregue o medalhão próprio e tudo ficará bem para a sua família. As palavras foram como um soco no estômago de Clara. O medalhão. O que tinha a ver aquilo? Por que aquela peça tinha tanto poder? O avô hesitou, e Clara viu medo em seus olhos, um medo que a deixava angustiada. Você não vai encostar nele, Miguel berrou, seus braços em volta de Clara, enquanto a proteção dele se tornava um abrigo sombrio. A verdade não pode ser extorquida por ameaças. Mas entre o som das vozes elevadas, outra figura surgiu na porta. Clara virou-se e quase desmaiou ao ver sua mãe, Ana. Parem tudo, vocês não têm ideia do que estão fazendo. A expressão dela era desesperada, e Clara percebeu que a cada palavra ela desmoronava um pouco mais. A luz ao redor parecia escurecer. Você ainda não percebeu, Ana? O homem armado disse, rindo sarcástico. A verdade é a única coisa que podemos tirar de vocês. Agora, onde está o medalhão? Você nunca irá pegá-lo, gritou o avô, seu olhar desafiador. Mas quando ele tentou avançar, um dos homens apontou a arma. E antes que o avô pudesse fazer qualquer coisa, um disparo ecoou pela sala. O som foi ensurdecedor, e o tempo pareceu se arrastar. Clara sentiu a adrenalina correr em sua veia, enquanto tudo ao seu redor parecia se desdobrar em um pesadelo. E então, com horror, viu seu avô cair ao chão, seu corpo pesado e imóvel. Um grito estrangulado escapuliu da garganta de Clara. Não, por favor, não! O desespero a consumiu. E entre lágrimas e gritos, o que ela antes acreditava ter certeza, se desfez. A família, os segredos, tudo, estava prestes a explodir perante seus olhos. E quando virou para Miguel, percebeu que seu olhar não estava focado no avô caído, mas na porta da sala. O grupo de homens havia ido, mas eles não eram as únicas sombras que a perseguiam. A verdade sempre mata, Clara, Miguel sussurrou, sua voz trêmula e baixa. E agora o jogo começou de verdade. As palavras dele se passaram como um choque. E naquele momento, Clara entendeu que tudo o que ela sabia estava prestes a mudar de maneira que nunca poderia ter imaginado. Uma certeza perturbadora cresceu dentro dela. Nada era o que parecia, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais viria à tona? O que mais poderia ser revelado? Clara ficou paralisada, o grito de sua mãe ecoando em sua mente. O avô caíra, e o pânico tomou conta da sala. Miguel estava em total desespero, e Clara podia ver o horror refletido em seu rosto. Nós precisamos sair daqui, gritou Ana, puxando Lucas para perto de si, enquanto tentava tirar todos da linha de fogo. Diana estava quase em choque, seus olhos fixos no corpo caído do avô. O que fazemos agora? Perguntou ela, a voz trêmula. As palavras pairaram no ar e Clara sentiu que seu coração afundava a cada segundo. Isso não pode acabar assim, Clara gritou. Isso aqui é a nossa família. Precisamos ficar juntos e enfrentar isso. Miguel olhou ao redor, a raiva dando lugar a um semblante de compreensão. A verdade, Clara, é que precisamos saber o que aconteceu de verdade. O que seu avô estava guardando. O que ele sabia que o levou a esse destino. Ele se virou para o homem que ainda os observava. Diga-nos o que você sabe. O homem ainda de pé observava com um sorriso sinistro. Você realmente quer saber?
A verdade é que seu avô fez escolhas erradas, e o que vivemos agora é consequência delas. Mas a verdade também pode ser libertadora. Precisamos confrontar isso, juntos. A frase penetrou na sala como uma faca, exigindo que cada um enfrentasse o que sempre evitou. Clara respirou fundo. Fechem os olhos, ela comandou, e todos seguiu o que ela havia dito. Então, com um movimento rápido, levantou o medalhão e sussurrou: Eu não tenho medo do passado. Que a verdade seja revelada. Uma luz ofuscante iluminou a sala, e de repente as visões começaram a surgir. Imagens do passado, as escolhas do avô, do pai, de Miguel, tudo corriam diante dela como um filme. Clara viu a dor, mas também o perdão, as lágrimas e os sorrisos. Todos estavam conectados, o amor entre eles era forte, apesar dos segredos que os mantinham apartados. Uma verdade importante começou a se formar na sua mente. Precisamos perdoar. Precisamos nos unir para enfrentar o que veio a seguir. Ela sentiu que, ao compartilhar essa verdade, poderia curar as feridas que haviam sido abertas pela desconfiança. E com novo propósito, Clara olhou para os rostos pálidos e preocupados ao seu redor. Isso é o que somos. Nossa história é cheia de erros, mas também de amor. E juntos podemos superar isso. O medalhão bruxuleou e uma onda de luz envolveu todos eles, aquecendo seus corações. Clara percebeu que o homem diante deles não era o inimigo, mas um guardião da verdade. A escolha é sua, mas apenas o amor pode curar as feridas do passado. As tensões da sala começaram a se dissipar à medida que cada um, até o avô no chão, parecia ouvir as palavras de Clara. O homem sorriu e acenou lentamente. Em um movimento final, ele ergueu a mão e, num gesto de apoio, deixou o espaço. Do que você fez, Clara? Olhe para isso. Miguel a encarou, agora cheio de esperança. Você tá certa. Juntos, podemos enfrentar isso. Lucas pegou a mão de Clara. E Diana, respirando profundamente, começou a recuar junto de Ana. O avô ainda estava lá, implacável e calmo, agora como um guardião do passado transformado. E assim, Clara percebeu que a verdade não era um fardo, mas uma força que os uniria, uma luz que iluminaria o caminho deles de volta um ao outro. O que aconteceria a seguir? As sombras do passado ainda estavam por vir, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-las. Agora, antes de nos despedirmos, preciso que faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que ainda mais pessoas conheçam essa história poderosa. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho, porque sua opinião é muito importante. E, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Você precisa fazer isso. Não fique de fora.